Fala galera, beleza? Eu vou dizer uma verdade pra vocês aqui agora na lata, hein? Você sabia que nem todo homem é sem vergonha e nem toda mulher é interesseira? Pois é. Você fica dando ouvido aí ao que os outros falam aí, ó. Isso se chama nada mais, nada menos do que rótulos. E os rótulos, eles geralmente são exageros, mentiras muitas vezes, né? Não fazem parte da realidade. E nós vemos muito por isso daí, né? Nós vemos na presente guerra dos sexos aí. Eu gosto muito de ver vídeos na internet, ver notícias. E eu vejo o comentário das pessoas, né? Você vê cada quebra-pau que você se diverte, né? É um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser mais sábio do que o outro, né? Tem discussão que é incrível. Tem discussão que ela não acaba, ela simplesmente ela vai. Você fica olhando até onde vai dar isso daí, né? Mas o engraçado é que nessas discussões você vê muito rótulo. Principalmente quando se trata de notícias de um determinado grupo, né? Pode ser um grupo religioso, pode ser alguém de uma nacionalidade específica, ou de um sexo específico, masculino, feminino, né? E nós vemos uma guerra dos sexos aí presente na nossa realidade, não só na realidade virtual, mas na nossa realidade do dia a dia, né? É muito comum trocarem farpas uns com os outros, ambos os lados, né? Porque homem é sem vergonha, homem trai mesmo, não sei o quê. Aí do outro lado fala, mas mulher é interesseira. Se você tiver de. Se ela achar um cara que tem mais condição do que você, ela vai te trocar por outro. E você vê rótulos assim, né? No dia a dia. E você percebe que não passa de rótulos. Porque se você resolve de coração analisar o que essas pessoas estão dizendo com a realidade dos fatos, você percebe que elas generalizam com base em alguma frustração que elas tiveram, algum ressentimento guardado. Aí se criam grupos, né? Daqui grupos de lá. E aí ficam trocando farpas uns com os outros, né? Rotulando, cada um trocando rótulos, né? Tipo uma guerra sem bala, né? É uma guerra de rótulos. Pá, pá, entendeu? E isso acaba causando um abismo ainda maior, né? Entre os grupos. Mas o que Cristo pensava de rótulos? Não é difícil responder essa pergunta. Você analisa a história de Jesus, você percebe que ele veio não como, né? Eu tenho um vídeo no canal, se vocês quiserem acessar, inclusive, que fala sobre o nascimento de Cristo, né? Fala a maneira como ele veio ao mundo. Ele veio contrário ao que a população esperava que ele viesse, né? E Cristo, em toda a sua vida, ele foi contra os rótulos, porque nos rótulos judaicos, os judeus eles praticavam muito xenofobia, eles tinham muito preconceito com pessoas de outros países, de outras nacionalidades, com base num trauma que eles tiveram. Olha que interessante. O trauma que eles tiveram foi qual? A idolatria. Qual que era o problema de Israel antigamente? Eles se envolviam tanto com povos estrangeiros que eles se tornavam influenciados ao invés de influenciarem esses povos. E aí eles passaram 70, foram 70 anos no cativeiro babilônico, se não me engano, e ali eles acharam que foi o seguinte, não, o nosso erro foi qual? Foi nos misturar ali com esses povos. Então qual que é a solução agora para não cairmos mais em idolatria? É nós não tivermos nenhuma associação com esse pessoal, vamos nos isolar, vamos nos prender em uma bolha, só vamos tratar de dinheiro com esse pessoal aí. Eles só faziam transações comerciais ali, coisas que, né? O din-din aí, né? Eles não queriam que faltasse, né? Para isso, né? A rótula era para lá, mas de resto era tudo rotulado o negócio. Era tudo desse jeito. Então eles também tinham rótulos com base em traumas, né? Cristo ele chamou um publicano para fazer parte dos seus seguidores, e um publicano era um traidor nacional, ele era considerado um traidor nacional porque ele trabalhava para o Império Romano dominante naquela época e ele cobrava impostos e ainda cobrava um valor a mais para conseguir lucrar em cima.
Ou seja, ou se a conta do camarada fosse R$ 200, ele cobrava 400, porque ele cobrava R$ 200 e ganhava 200 em cima daquilo ali. Então eles eram odiados por causa disso. Mas teve uma situação aqui que Cristo ele foi também contra o rótulo. Foi a situação da mulher de Samaria, que está em João capítulo 4. O diálogo aqui, né, verso 7. No encontro de Jesus e a mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo também discriminado pelo povo judeu, rotulado ali. Porque lá no passado teve uma treta que o povo de Samaria atrapalhou o povo judeu a reconstruir os muros de Jerusalém. Né? Então nisto veio uma mulher samaritana na tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Né? Está entre parênteses essa afirmação. Olha o rótulo pegando pesado aqui de novo. Como que você pode? Você é proibido de falar comigo. Você veio falar comigo. Cristo ele ignora o rótulo. Cristo ele vai contra aquela regra humana preconceituosa. Ele fala, não, eu vou falar com ela sim, porque ela precisa de salvação. Então Cristo ele nunca foi a favor do rótulo, porque Cristo ele enxerga o nosso interior, né? A passagem de 1 Samuel, quando Samuel ele vai escolher Davi como um rei ali, né? Ele queria um filho mais velho ali, mas só que Deus fala o que para Samuel? Deus não vê como vê o homem. Deus vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então Deus ele não vê rótulo. Simplesmente isso. Ele vê o coração. Então como você pode dizer que homem nenhum presta? Por causa que um homem fez mal para você. Como? Como você pode dizer que nenhuma mulher presta? Sim, por causa de uma mulher que fez mal para você, pode ter sido 3, 4, 5, mas isso não representa todos. Todas. Não representa. Você não pode avaliar a realidade com base no que você viveu de ruim naquele momento. Não é sempre assim. Não quer dizer que todo homem vai te fazer sofrer, ou toda mulher vai te fazer sofrer. Ah, mas a maioria é assim, né? É raridade, tá bom. Que estatística? Que baseado em que estatística que você fala isso daí? Você tá em todos os lugares do mundo para saber se todos os homens não prestam? Você vive em todos os lugares? É onipresente? Onisciente? Para saber se todas as mulheres do mundo não prestam? Ah, mas casamento é um fracasso. Casamento nunca dá certo. Você já observou todos os casamentos do mundo para dizer isso? Eu, às vezes, perto de você, há exemplos que contrariam essa sua frase. Eu mesmo tenho amigos que estão casados, se amam, apesar das dificuldades. Dificuldades existem. Há mulheres que são boas companheiras, que têm caráter, que não são interesseiras, que elas realmente elas ajudam você, que tem um coração bom. Há homens que são decentes, homens de família que são decentes, que são corretos na sua atitude, que são fiéis à sua esposa. Assim, eles são felizes assim, né? O problema é que esses grupos eles rotulam os outros, né? E quem pensa diferente deles, eles querem, né, diminuir, quer bombardear, né? Quer ridicularizar, né, a palavra certa. Mas aquele homem ele é casado com mulher, nossa, ele é um gado cego, ele é um gado de mulher, ele é um, como fala, ele é um escravoceta. É uma palavra muito usada hoje, né, para homens que eles não querem mais casar e ver outros homens envolvidos casados, né? Ele é um escravoceta de mulher, é isso que eles falam, né? Então, esse convite é para você conseguir conhecer as pessoas do jeito que elas são. Você parar de achar as coisas. Não achar, você pode perder a oportunidade de conhecer pessoas especiais na sua vida. Sabia? Por causa dos rótulos que você coloca.
Se o próprio Deus ele é contra o rótulo, por que você insiste em rotular os outros? Essa é uma pergunta que você deve pensar na sua vida. Você gostaria que rotulasse você por alguma coisa? Porque alguém da sua família fez alguma coisa? É a mesma coisa, eu tô com a camisa da Alemanha. Não, não tô com a camisa da Alemanha. Eu estava com a camisa da Alemanha aqui. Eu troquei sem perceber. Então já pensou eu rotular que todo alemão é nazista? É verdade? Só porque Adolf Hitler foi nazista? Tá errado. Cada pessoa ela tem sua própria escolha. E mesmo aquela pessoa ela viveu num lar ruim, há várias histórias de pessoas que apesar de serem filhos de pessoas ruins, elas deram a volta por cima e foram pessoas boas. Na Bíblia mesmo há exemplos disso. Então, quando você rotula, você perde oportunidades incríveis de conhecer pessoas boas. E você dá a oportunidade do outro rotular você também. Você pode não ter nenhum rótulo agora, mas mais cedo ou mais tarde você pode cair em um rótulo, né? Igual eu posso cair no rótulo de todo cristão, toda pessoa que vai nessas igrejas é preconceituoso, é um rótulo, né? Todo crente é preconceituoso, né? Tinha pessoas que falavam pra mim, era muito engraçado, né? Tinha pessoas que falavam pra mim que todo homossexual ele era dava em cima assim das pessoas, né? Eu de certa forma fui tentado ter uma visão assim, todo homossexual, ele é aquela pessoa atirada que vai ficar dando em cima de você, que vai ser intruso com você, mas não é. Eu trabalhei no telemarketing, né? Telemarketing ele tem boa, uma porcentagem boa de pessoas assim, né? De homossexuais. E eu conheci essas pessoas e eu vi que não era nada disso. Dali mesmo do dia eu trabalhei, nenhum foi desrespeitoso para comigo. Nenhum ficou dando em cima, assim. Eles vêm, conversam, normal. E tem gente que pensa que é assim, que todos dão em cima, assim, atiradão, né? E apesar dessa visão que a sociedade coloca deles, né? Nem todos são assim, né? Assim como há homem que é, dá em cima de mulher atiradamente, a mulher que dá em cima de homem se atirando, assim, né? Sendo intrusiva. Há homossexuais que podem ser assim, mas não são todos que são desse jeito, né? Então vamos tomar cuidado com os rótulos, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela tem o que é certo e o que é errado, mas nós não devemos ficar excluindo ninguém, nem ter uma previsão daquilo, porque você não sabe por que a pessoa é daquele jeito, você não sabe o que aquela pessoa viveu no passado, né? Então vamos tomar cuidado com o preconceito, porque como eu falei, nós vamos perder oportunidades incríveis de conhecer pessoas boas, também perder oportunidades incríveis de ajudar pessoas, de ser uma ajuda, um conforto para aquela pessoa que está precisando, tá bom? Então que Deus abençoe você, diga não ao rótulo. E eu quero que você coloque no seu comentário aí se você já rotulou alguém e depois descobriu que não era aquilo que você estava pensando. Se você já foi rotulado alguma vez, como que você se sentiu? Então comenta aí, quero ver você participando, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e dispara aquele like lá da hora aí para ajudar a gente, tá bom? Falou, galera!